Vamos imaginar que o crescimento realmente consome caixa. Se quando eu fechar os contratos com meus clientes, eu submeter o meu caixa também a esse, eu vou usar essa palavra, esse estresse, e aí eu vou consumir o caixa duas vezes, e aí ele não, provavelmente não suporta. O que eu preciso fazer para lidar com isso melhor, considerando que eu tenho uma pequena e média empresa e eu não tenho caixa demais sobrando? O que eu preciso fazer? Como é que vai, Mário? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Gostei do compromisso, né? Falou comigo e apareceu aí. Sim, claro, Você sempre. está falando de onde, Estou Mário? falando aqui do meu escritório, aqui da empresa. Minha empresa fica localizada em Anápolis, Goiás. É uma prestadora de serviços voltada para a área de engenharia industrial. Então, assim, um mercado específico, porém muito técnico. E exige um nível alto de estudo, de habilidade para se desenvolver uma atividade nesse mercado. Então, assim, hoje atuo aqui regional, Goiás, Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, e como toda pequena, média empresa, sempre tem bastante desafio para superar, né? Tanto que eu estava até abrindo a pergunta aqui, que eu coloquei lá quando eu te enviei a mensagem, que foi sobre o meu faturamento hoje, né? O número que eu faturo, e aquela dificuldade que o pequeno empresário tem, talvez alguém que está na live aí vai até se identificar, que a empresa, quando ela está em evolução, ela consome muito valor em investimento, em profissionais e assim por diante. Então, assim, esse ano eu expandi a empresa, a gente cresceu aí na média de 18%, e com isso eu senti agora, né, na reta final de ano, fechando os números, esse reflexo que o caixa praticamente foi consumido na vertente da expansão. Então, assim, se isso é um processo normal, o quanto isso inflige, né, a questão da gestão da empresa, e se eu tenho que ligar uma lanterna para isso ou não, voltado nessa linha de raciocínio. Ótima pergunta, Mário. Me diga uma coisa, você tem quantos Hoje funcionários? eu estou com 19. Olha, a empresa é maior, então. Sim. Sua empresa tem quantos anos? Nós estamos em 4 anos e meio. Você tem quantos anos? 31. Tem um bebê, então, né? Você tem sócios? Tenho um sócio. Legal. E você fala se você é engenheiro, então? Isso. Me Engenharia mecânica. fala, mecânico, né? Me fala qual é. Me fala assim rapidamente qual é exatamente o serviço que você presta para o seu cliente qual é o seu tipo de cliente. Hoje, bem resumido, estou prestando serviço para empresas, por exemplo, Ambev, Coca-Cola, Hyundai, laboratórios farmacêuticos, Heineken. Então, assim, eu estou diretamente inserido com essas empresas. E eu tenho 3 produtos que eu vendo hoje para essas empresas, voltado para a área de engenharia, que é o projeto, a prestação de serviço, a execução propriamente dita e a manutenção. Então, eu tenho cliente que me solicita, por exemplo, para trocar uma peça de uma linha de produção. E eu tenho cliente que me solicita para desenvolver uma solução de engenharia para ele. Então, assim, a gente atua nas 3 linhas de desenvolvimento, manutenção e entrega, né, final para o cliente. Então, hoje, basicamente, a gente é um terceirizado da indústria de grande porte, vamos dizer assim. Quer dizer, não é engenharia civil, é engenharia mecânica mesmo. Tal mesmo, mecânica, voltada para equipamentos. Legal, muito bom, muito bom. E nesses 4 anos, você está falando mais desse último ano, né, que consumiu muito seu caixa por conta do crescimento. Nos últimos, tirando esse ano, nos últimos anos, como é que estava o caixa da empresa? Vamos falar um pouco da história da empresa, né? A EM Serviços, que é a minha empresa, ela começou uma empresa capital próprio, praticamente zero, foi eu e meu sócio ali, colocando a mão na massa, e no primeiro ano a gente performou aí num faturamento de R$ 120 mil no ano, então assim, tudo que pegava voltava para a empresa. No segundo ano, nós desenvolvemos a primeira equipe nossa,
expandimos esse capital através de banco, né? Pegando ali um empréstimo, aí foi na casa de R$ 100.000 para suportar operações maiores. Quitamos esse empréstimo no decorrer desse segundo ano e o nosso faturamento subiu para a faixa aí mensal de 120 mil mês, do primeiro para o segundo ano. Já no terceiro ano, a gente alcançou a faixa de 130, 150 mil, ficou meio que estabilizado, né? Ali não teve uma expansão tão grande. E agora, no quarto ano, a gente está batendo aí a casa de 300 mil mês, 200, 300 mil mês. Fica flutuando, porque esse ano é um ano de troca de governo, de ajuste de decisões, então a indústria ela acabou assim um comportamento de segurar o investimento. E isso refletiu diretamente no nosso mercado. E aí estamos nessa realidade hoje, em alguns meses de pico nesse ano, porque a minha curva de faturamento ela é trimestral. Eu tenho uma baixa em janeiro, começa a reagir em fevereiro, estabiliza em março, abril, volta a cair. Então, o mercado da prestação de serviço para a indústria, na área de engenharia, ele flutua nessa curva trimestral. Então, a gente tem que estar balanceando ali a questão de faturamento versus custo, sempre enxergando esse delay que existe no comportamento do cliente, né? O cliente procura mais em certas épocas do ano e menos em algumas épocas do ano. Então, a gente tem que estar ajustando isso. E já estamos falando de outra coisa, mas vamos segurar já, que essa questão da sazonalidade. Eu queria explorar melhor, primeiro, a sua pergunta inicial, que foi o problema do caixa. Deixa eu perguntar de novo. Eu já entendi o faturamento da empresa, quer dizer, do primeiro ano, segundo ano para agora, você triplicou o faturamento, aproximadamente, né? Mas a minha pergunta é, o caixa da empresa, como é que andava nos primeiros 3 anos? Caixa, dinheiro do caixa. Nos primeiros 3 anos, ele foi acumulativo. Ele vinha mês a mês, devido à estrutura, acumulando. A partir da hora que a gente fechou um primeiro contrato maior, aí, claro, você fecha um contrato maior, você tem um faturamento maior e você tem custos maiores, né? Consequentemente. E aí, para responder, nós investimos em mão de obra, colocamos mais uma equipe operacional, equipamentos, buscamos o que tinha, o que daria melhor custo-benefício no mercado e assim por diante. Então, nos primeiros 3 anos, como a estrutura da empresa ela não teve uma expansão expressiva, o caixa foi acumulando, né? Todo final de mês sobrava acumulativo para o próximo mês. Quando nós chegamos no quarto ano, que foi esse ano, 2023, que nós decidimos, vamos aceitar essa oportunidade, né, de expandir o negócio e até por conta do próprio mercado, que foi uma tomada de decisão. Ou eu ficava na mesma condição e continuava, ou eu subia de patamar. E aí fatores externos que interferiram nisso, principalmente a concorrência. Nós nos igualamos à concorrência para poder se manter no mercado, né? Vamos falar do caixa inicialmente. Então, duas coisas para dizer em relação ao caixa. Primeiro que esse é um processo normal, né? A empresa tem 4 anos, é uma empresa que está ainda formando caixa, quer dizer, você não tem nada de mal que está acontecendo na sua empresa. O caixa, o crescimento, ele suga o caixa da empresa, ele sempre suga, a palavra não é nem consome, ele suga. Quanto mais a empresa cresce, principalmente no início ela precisa crescer, precisa se expandir, precisa contratar gente, precisa investir em novos negócios, precisa eventualmente prospectar mais clientes, precisa, quem sabe, às vezes conquistar um cliente com menos lucro, né, para poder avançar no mercado. Tem uma série de fatores que fazem com que uma empresa que está em crescimento, ela diminua o caixa dela. A primeira alerta, você me perguntou sobre o alerta, a primeira alerta que você precisa colocar na sua frente é: legal, não tem problema nenhum se tinha caixa que foi formado durante os 3 primeiros anos e agora você decidiu crescer o seu negócio, não tem problema nenhum que você consuma parte desse caixa, nunca fique sem caixa nenhum, porque isso é muito perigoso, mas o que você tem que fazer agora, é olhar para frente, quer dizer, legal,
O meu caixa foi consumido no crescimento de 2024, mas quando eu olho para 2023, mas quando eu olho para 2024 e 2025, qual é a minha perspectiva de faturamento? Qual é o meu fluxo de caixa? Meu caixa diminuiu, eu olhando para frente, eu estou retornando o dinheiro que eu preciso para o meu caixa ou ainda não? Se for ainda não, também, né, de novo, a empresa é muito jovem. Mas esse é o primeiro movimento, uma primeira observação para você fazer. Né? O que é que vem pela frente, se você vai precisar de empréstimo, se... aí vai. Bom, antes de você responder, uma outra coisa que eu preciso falar em relação ao caixa é o seguinte: o caixa, muitas vezes ele é consumido de maneira invisível, não por conta do crescimento necessariamente. Porque crescimento tem essa amplitude que eu acabei de falar, né? Que envolve não só conquistar um cliente, mas envolve uma série de infraestrutura que eu tenho que construir para atender um contrato que eu fechei com o meu cliente. Então, às vezes, um grande contrato é consumir muito meu caixa. Então, um alerta que eu preciso fazer é o seguinte. Vamos lá, vamos entender. Se for falar bem devagar para a gente entender isso, que é o seguinte. Vamos imaginar que o caixa realmente, que o crescimento realmente consome caixa. O que eu preciso fazer para lidar com isso melhor, considerando que eu tenho uma pequena e média empresa e eu não tenho, pequena e média empresária, nunca tem caixa demais sobrando. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso encontrar maneiras de evitar descasamentos e financiar a minha operação pelo meu cliente. Eu próprio não financiar a minha operação. Quer dizer, é muito comum em projetos de engenharia, de uma maneira geral, no seu caso não deve ser diferente, mas se for me corrige depois, que para que eu fabrique faça um projeto de engenharia para uma peça de um cliente, eu só receba grande parte disso quando eu entregar a peça, também, quando o cliente homologue, quando ele verifique. Quer dizer, eu tenho um tempo, Myron, em que meu caixa vai ser consumido não por conta do crescimento, mas por conta do processo de entrega e do contrato que eu fiz com ele. Ou seja, considerando que o crescimento já consome caixa, se quando eu fechar os contratos com meus clientes, eu submeter o meu caixa também a eu vou usar essa palavra, esse estresse, e aí eu vou consumir o caixa duas vezes, e aí ele provavelmente não suporta. Então, como não tem como evitar o crescimento do caixa, não tem como evitar o consumo do caixa quando eu cresço, não tem como evitar isso. O que eu preciso fazer agora é dizer o seguinte: bom, eu tenho duas maneiras de eu fazer alguém financiar o meu caixa. Só tem duas, né? Um banco financia o meu caixa, o capital dos sócios, que é a mesma coisa, ou o cliente financia o meu caixa. E é melhor que eu escolha o cliente para financiar o meu caixa. Porque, na teoria, não tem custo nenhum, né? O custo é zero. Então, como é que são... Você me entendeu, né, Mário? Tranquilo? Como é que são os contratos que você tem com o seu cliente? Um cliente maior, como é que é o contrato de pagamento dele? Vai bem nessa vertente do pós-validação, do eu ter que financiar a operação, bancar ali, né, os custos e receber no pós-entrega. Então, assim, não foge do que você explicou, é dessa forma mesmo. E hoje, a grande indústria, o grande cliente, praticamente aqui na região, 100% atua com esse tipo de contrato. E aí, eu busco clientes menores, onde eu consiga fazer justamente essa operação de o cliente financiando a atividade, financiando o trabalho. Legal. Então, aí você tem um problema que a gente chama... Quando eu digo você, viu, Mário, eu não estou me referindo a você. Já agradeço a sua pergunta, porque tem várias pessoas que estão nos ouvindo, eu vou ouvir depois, e que vão agradecer a sua pergunta, porque eu vou entender melhor tudo isso que a gente está conversando aqui. Quer dizer, o seu problema, e de vários outros empresários, é que quando eu financio a operação para o meu cliente, quanto maior o cliente, pior para mim. Quanto mais cliente eu fechar, pior para mim. Deveria ser o contrário, né? Eu deveria agradecer aos céus. Dizem que um contrato novo é uma dádiva que vem dos céus, né? Quando eu fecho um contrato novo, eu deveria agradecer para os céus. Mas, às vezes, se eu tenho uma condição como essa, quando chega um contrato novo, eu digo assim, e agora? Como é que eu faço para financiar essa operação para o cliente? Eu tenho que tomar outro empréstimo no banco. Então, uma coisa que você tem que começar a pensar
fazer, e eu entendo muito bem isso, porque grande parte da minha vida, não sei se você já viu minha história, algum vídeo que está no YouTube, tem um vídeo longo que eu conto a minha história lá no YouTube. Eu também, durante muitos anos, eu atendia grandes empresas e a mercado financeiro. E o jogo é esse. Né? Se você quer um grande cliente como cliente, você tem que se submeter às regras desse cliente. O que você pode fazer para diminuir esse problema, né? Porque, por enquanto, você está concentrado nos grandes clientes. E esse movimento que você está querendo fazer para clientes menores, eu acho que é bem legal, porque você tem mais poder de barganha. Mas enquanto você estiver nos grandes clientes, uma coisa que você pode fazer é o seguinte. Me diz uma coisa, qual foi o melhor projeto que você fez até agora? Se não quiser falar do cliente, não precisa falar. Mas qual foi o projeto que você fez? Vou perguntar de maneira diferente, para você não ter que revelar o nome de ninguém. Me diga se você fez algum projeto com dessas empresas grandes que o cliente ficou muito satisfeito. Laboratório farmacêutico foi até o nosso maior projeto, mais expansivo. Nós fizemos a ampliação de um setor específico, o setor logístico do cliente, a gente fechou toda a ampliação dele. Então, assim, desde projeto, execução, e 6 empresas recusaram esse projeto. Nós assumimos o desafio e conseguimos entregar. E assim, virou case, depois teve vídeo até usando nós como referência em toda a companhia, né, que é uma multinacional, e ela atua em 16 estados do Brasil. Então, eles até divulgaram isso nas outras unidades. Me fala um segundo projeto, esse é muito bom, me fala um segundo. Foi numa indústria de bebidas, aqui da cidade mesmo. Esse também nós tivemos assim, um excelente feedback até do diretor da fábrica. Né? Nós trabalhamos direto para os engenheiros, mas o diretor até visitou aqui a empresa para nos conhecer devido ao sucesso que foi a execução do serviço. Legal. Então, vamos lá, vamos pensar no seguinte, veja só. Como é que eu barganho menos com você? Vamos imaginar que eu e você estamos negociando, eu estou vendo você na minha frente, estou querendo contratar um projeto de engenharia seu, aí eu digo assim, eu nunca ouvi falar de você, Myron, né? Como você disse para mim, Aderaldo, eu nunca ouvi falar de você. Então, quando isso acontece, não por, como é que a gente diz, não por técnica de negociação, porque eu posso dizer isso só para lhe apertar, mas por ser verdade, né? Eu tendo a exigir mais de você, como meu fornecedor, eu tendo a lhe espremer mais, porque eu digo para você, me prove que você consegue me atender bem, porque eu não lhe conheço, né? Agora, quando você passa a ser uma referência para mim, eu olho para você de uma maneira diferente. E o que você me pedir, né, de condições para contrato, eu não vou dizer que eu vou atender 100%, mas eu vou estar mais aberto a atender o que você está pedindo, porque eu olho para o Mário e digo assim, esse cara é bom, esse cara tem referência, está todo mundo falando bem dele. Eu não vou perder ele. É o contrário. Ao invés de você dizer, eu não vou perder o Aderaldo como cliente, eu também vou dizer assim, eu não vou perder ele como fornecedor, porque, puxa vida, a coisa pior do mundo é fazer um projeto com alguém de engenharia, que é muito técnico, né, como você falou, requer muita inteligência de projeto, e depois esse negócio dá errado e minha empresa dá prejuízo. Então, quando eu encontro um cara como o Myron na minha frente, que eu sei que é confiável, eu vou querer negociar com ele. E o que ele me disser, eu vou estar mais flexível. Faz sentido o que eu estou falando, Mário? Muito sentido, com certeza. O que você tem que pensar em fazer? Hoje, obter depoimentos desses clientes, depoimento em vídeo, gravado em vídeo, não só um depoimento escrito, porque isso que nós dois estamos fazendo aqui tem um peso muito grande, né? O vídeo ele tem porque o vídeo é a imagem, né? É a conversa, tudo mais. E aí você tem duas coisas para pensar. Vou colocar 2 minhocas aí na sua cabeça, né? Uma é você obter depoimento, e aí assim, Aderaldo, quantos depoimentos? Um depoimento, já é 100 vezes melhor do que nenhum. Basta entendi. para você começar a ter uma diferença. É impressionante isso. Já é 100 vezes mais do que não ter nenhum. 2 é 200 vezes mais do que não ter nenhum. Porque são 2. E aí não é você que está falando, é um cliente seu.
e você não fez nenhum truque para o cliente falar. Você acabou de dizer que ele ficou muito satisfeito, inclusive falou internamente. Feito isso, imagine que você obtém um depoimento de uma farmacêutica, né? Isso. O que você faz com esse depoimento de uma farmacêutica? Você divulga isso para todo mundo ou você divulga isso para a indústria farmacêutica, que vai ouvir aquilo e vai se conectar mais? Opa, esse cara não fez um projeto para uma loja de bebidas, estou falando aqui com a indústria, ele fez para uma loja farmacêutica, ele conecta mais com você e automaticamente a sua autoridade, se já subiria por conta do depoimento, ela sobe mais ainda. Está entendendo? Então, aí você tem que pensar em duas coisas. Fazer os dois. Você mexe com redes sociais, você tem algum problema. Então, você sabe que as mídias sociais conseguem distribuir esse conteúdo, por exemplo, da farmacêutica, para a indústria farmacêutica. Sim. Eventualmente, você vai transferir o público, né? Eventualmente, ela vai falhar um pouco, vai mandar para outras pessoas, mas ela vai concentrar mais na indústria farmacêutica. Então, você faz uma campanha, coloca dinheiro em anúncio, né? Da maneira, faz o que a gente chama de distribuição de conteúdo. Não é impulsionamento. Tá? É distribuição, né, no caso. Você tem agência de marketing? Tem sim. Usa esse termo com ele. Distribuição. Não, se disser impulsionamento, não é só impulsionamento que eu quero fazer. Eu quero fazer uma distribuição. Distribuir é pegar o conteúdo e colocar ele na mão da pessoa certa. Depois eu vou impulsionar. Depois eu vou impulsionar mais ou menos. Uma primeira coisa é, antes de eu pensar em impulsionar, porque quando eu impulsiono para o mundo todo. Antes de impulsionar, eu vou dizer o seguinte, eu vou distribuir para aquele grupo ali. Legal? Fechou? Legal? Entendemos? Entendemos. Tá bom, agora eu vou botar R$100 para distribuir. Estou começando a ter retorno, vou botar 200, 300, eu vou ampliando a distribuição. E aí você pode também pegar esse mesmo depoimento da farmacêutica e distribuir com todo mundo. Não tem problema nenhum. Só que você, na minha visão, tá? Uma coisa para você pensar. Você vai botar mais dinheiro naquilo que vai conectar mais. Assim como você pode obter um depoimento da indústria de bebidas, é uma indústria, né? Isso. E fazer a mesma coisa pensando em indústria de bebidas. Quantas indústrias de bebidas tem no país? Né? Entendeu? Números. Você pode fazer um projeto desse online ou tem que ser presencial? Não, é possível fazer online também. Olha aí. Tá? Então, com a parte conceitual, assim, é possível. A parte técnica. Com isso, o que a gente precisa agora, com você, e até porque você tem um negócio, tem muito valor de know-how, de QI, de inteligência, né? E é um negócio que nem todo mundo tem. Eu vou usar a palavra por acaso, mas é uma palavra inapropriada, não é por acaso. Você construiu, acho que antes, né? Na sua história, e depois, quando você abriu a empresa, uma inteligência de projeto que não é para todo mundo, e que você tem que mostrar, porque só eu e você sabemos disso. Estou exagerando o que eu estou falando. Mas, né, tem milhares de pessoas, tem dezenas de milhares de pessoas que não sabem que você existe e que você precisa divulgar isso, né, para que as pessoas realmente lhe conheçam. Com isso, a sua autoridade suba e aí eu diminuo meu poder de barganha com você. Entendi. Faz sentido? Muito sentido. Muito sentido mesmo. Já, como se diz, orientação e dica que vale milhões aqui. Legal, que bom. É isso aí, meu caro. Então... Sim, até me levantou uma lanterna aqui com a agência de marketing, porque eles batem muito em duas teclas comigo em reuniões. Tráfego pago e eles até falaram lá essa questão de divulgação. Né? Você tem que colocar grana para divulgar. Mas até hoje eu não tive assim, um projeto consistente deles. E agora, com essa questão da distribuição, essa palavra eu gravei ela aqui, porque eu vou estar atuando dessa forma que nós conversamos aqui. Acredito que eu vou... Você está com essa agência há quanto tempo? Essa eu estou há uns 4 meses com eles. Fechei contrato tem uns 4 meses. É pouco tempo mesmo, né? Pouco tempo. Sim.
Até então, assim, a nossa atuação, por ser mais regional, até essa questão de mídias, nós adotamos agora do segundo semestre para cá. Até então, eu ainda não tinha virado a chave para essa questão do marketing, né, que acaba sendo importante. Legal. Vou lhe fazer uma pergunta, se você não quiser falar, você não fala. Você paga quanto para eles por mês? Só para eles, independente da distribuição. Está na casa de 2.000 mês. Tá um valor adequado. Às vezes é tão pouco que a empresa por trás... um valor interessante. Quer dizer, mostra que essa empresa não é uma empresa qualquer, uma empresa que tem consciência. A questão das empresas de marketing é a seguinte, veja, elas sabem que elas dependem de você para fazer um marketing adequado. Depende de você, não é só de você dizer o que você quer, de você aparecer. Então, nessa depoimento que eu lhe falei, né, que você pediria para o seu cliente, seria você entrevistando o seu cliente. Não é pedindo só para ele dar um depoimento. Quer dizer, o que a gente precisa fazer com você é fazer você, Myron, aparecer cada vez mais. Entendi. Aparecer. Entende? Para você falar, e aparecer não é para vender nada. Você não vai vender nada. Você vai falar porque que a pessoa precisa fazer um projeto de engenharia mecânica para fazer uma máquina. Entende? Entendi. Mas tem gente que todo mundo sabe. Não, todo mundo não sabe, não. Quem sabe é uma empresa grande. Empresa pequena não sabe que eles têm que fazer um projeto. E quando você falar isso, uma empresa pequena vai dizer, caramba, eu não sabia. E olha, quem está falando é um cara que já atendeu a grandes empresas. Esse cara aí, tal de Myron, ele já atendeu. Esse cara deve saber o que faz. Agora você falando com uma pequena. Pô, eu nem sabia que tem que fazer um projeto. Vamos chamar ele para conversar. Então você começa a ampliar o grau de consciência das pessoas sobre o que você faz. E agora elas passam a lhe procurar, mas não é porque você estava vendendo nada. Você estava falando da importância, estou dando um exemplo só, viu, Mário? Da importância de desenvolver um projeto com uma máquina. Entendi. Entende? Muito sentido. Você tá abrindo N ideias aqui agora e amanhã eu já coloco em prática na primeira hora. Legal. E só para concluir a pergunta do marketing é o seguinte, para a gente não pensar que eu estou falando de forma nenhuma. Eu também utilizo a agência de marketing para a minha própria empresa. É o seguinte, como eles sabem que eles dependem de você, toda agência já sabe disso, e eles precisam gerar resultado, muitas vezes eles não querem avançar muito no marketing mais aprofundado, porque se ele lhe apertar muito, você não vai dar conta e você vai cobrar o resultado deles. Então, as agências elas têm uma tendência de fazer um marketing, como é que a gente chama? A palavra não sei se é adequada, mais básico, um marketing mais convencional. Eu tenho esse sentimento. Parece que, assim, quando eu vou bater o escopo do contrato com o real, parece que eles estão meio segurando, assim, fica meio receoso de avançar, né? Falou tudo agora. Não sei se tem a pessoa que está assistindo que já viveu isso também, mas eu tenho esse sentimento, sim. Nesses 4 meses aí, já deu para fazer uma análise e isso veio bem enfatizado. Legal. Tem 2 palavras que você tem que colocar na mesa, mas eles vão precisar de você. Uma é distribuição. É muito importante essa coisa da distribuição. Muito importante. Tem uma inteligência toda para distribuir. Pra você ter ideia, eu trabalho com isso há muitos anos. Acabei de agora entrar num outro programa, num outro treinamento, final de semana, sobre algo específico de distribuição. Apesar de eu já lidar com isso, mas isso muda o tempo todo. Distribuir, Myron, é garantir é uma palavra forte. É aumentar a probabilidade de um conteúdo que você quer que chegue na mão da indústria de bebidas, chegue na mão do dono da indústria. Isso é distribuição. Vai chegar lá, ele vai ver, mas como é que ele descobriu que eu estou precisando disso? Isso é distribuição. E é mais do que anúncio, entendeu? É distribuir um anúncio para a pessoa certa. Por isso que vem antes de anúncio, de anunciar. Mas tem que fazer os dois. Eu vou retirar o que eu disse. Tem que fazer os dois. Tem que anunciar também, porque esse mundo da distribuição leva mais tempo, mas ele é muito mais potente. Mas tem que fazer o que a agência está fazendo. Distribuir também, fazer marketing convencional. E na medida em que melhorar isso aqui,
Quando você começar a fazer isso aqui, você vai descobrir um ouro. Você vai dizer assim, caramba, é aqui, ó, que eu tenho que botar dinheiro. É aqui que estão me respondendo. Os caras estão clicando, estão me ligando, estão botando lá o direct. Você não mandou um direct para mim? Sim, sim. É a mesma coisa. Alguém vai mandar um direct lá e vai dizer, Myron, que história é essa de projeto? Me fala, eu estou com um problema aqui da minha máquina, você pode me ajudar? É igual. Porque chegou uma pessoa que estava precisando de ajuda. Entendi. Nossa missão é essa, né? Então, legal? Então, é isso aí. Acho que é isso que eu já falei demais. Não, que isso, eu agradeço demais a oportunidade aqui. Minutos que valem por anos, né? Vamos dizer assim. E com certeza agregou muito aqui até para minha tomada de decisão. E tudo que pode agregar, eu estou buscando informação, porque a empresa depende disso, né? Qualquer negócio é muito linkado às decisões, principalmente o CEO toma, né? Legal, muito bom. E assim, eu sou muito grato aqui a essa oportunidade, viu? Legal, apareça sempre nas lives, eu estou sempre ao vivo nas terças-feiras, às 7h45 da manhã, Instagram e YouTube, e hoje só Instagram. Ok, e vou estar aqui junto nas mídias, com certeza. Juvenal, fala pra gente de onde é que você está falando e o que é que sua empresa faz. Eu estou falando de Sumaré, interior de São Paulo, aqui próximo de Campinas. Eu trabalho com móveis planejados e faço umas Kombi Camp, que são móveis dentro como fosse um motorhome, no caso. Por enquanto eu só faço as Kombis, tem aparecido alguma coisa do pessoal querendo fazer em van e tal, e eu estou decidindo o que vou fazer, entendeu? Mas está bem encaminhado, viu? E qual é a pergunta que você gostaria de me fazer? Eu ainda estou naquela parte para mim resolver a questão de funcionário, né? Que um pouco eu tenho dó, às vezes, de dispensar a pessoa e tal, às vezes a própria necessidade, que eu estou tentando sair da produção, que é aquilo que você falou, né? Que precisava sair. Mas por enquanto eu não estou, mas alguma coisa eu já estou começando a dar início para ver. E o meu medo, na realidade, dos funcionários, é a questão que você falou lá de como eu iria registrar todo mundo. A questão de registrar todo mundo. Como eu faria isso para mim não ficar mais no sufoco do que eu já estou. Vamos lá, vamos falar de um problema de cada vez, né? Porque estamos aqui com três perguntas no ar, que são a história das Kombis, se você vai focar nisso ou não, não é? Certo. Tem a história do que você faz com os funcionários que você tem hoje que não estão registrados. E temos a história de contratar pessoas novas na medida que a empresa vai crescer para você sair da operação. Certo? Certo. Deixa eu lhe dizer uma dica muito importante. Que vale ouro, como a gente diz, né, para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Quando eu decido se eu vou contratar ou não pessoas para a minha empresa, em que momento eu vou contratar isso, eu tenho que tomar uma decisão antes. E essa decisão antes é a seguinte: onde é que eu vou focar? Porque se eu contratar se eu tiver uma empresa, é só um exemplo, não estou dizendo que você é assim, não. Mas se eu tiver uma empresa que faz muita coisa diferente, quando eu penso em contratar alguém, eu fico pensando assim, não vai dar certo. Porque a pessoa não vai conseguir aprender tanta coisa que eu faço hoje em dia. Entende? Ou assim, mas eu vou ter que pagar muito para essa pessoa, porque como é que a pessoa vai fazer tudo o que eu faço hoje? São muitas coisas. Vamos imaginar o seu caso, você faz a Kombi, você faz cama, você faz gabinete, estou falando aqui para falar. Você faz armário, você faz cozinha, você faz qualquer coisa de móveis hoje, não é isso? Isso mesmo. Então, isso mesmo. Faço loja também. Então, imagine você pensando em contratar alguém, você fica, meu Deus, como é que eu faço para encontrar alguém que vai conseguir fazer isso tudo? Quando a empresa foca, imagine que a empresa decida fazer só armário, que foi sua ideia lá na nossa mentoria. Fica mais fácil agora eu dizer assim, eu vou contratar alguém
e vou ensinar essa pessoa para fazer só armário. Fica mais fácil ou não fica contratar alguém? Com certeza. Então, antecede a decisão de quem eu vou contratar, o que essa pessoa vai fazer. E quando eu contrato alguém, o ideal, o certo, é que eu passe para essa pessoa fazer uma coisa só, e não várias coisas. Porque eu não consigo, quando eu contrato alguém para fazer várias coisas, eu não vou conseguir avaliar o desempenho dela. Porque ela pode ser boa numa coisa, ruim em outra, e, sabe? E ela mesma aí usa isso como desculpa. Ah, Juvenal, você está passando coisa demais, eu não consigo fazer nada bem feito. Quando você contrata a pessoa e bota para fazer uma coisa só, aí você consegue saber se ela é a pessoa que você precisa ou não. Entendi. Então, vamos lá. Não estou nem ainda respondendo a pergunta do seu passado aí, que são as pessoas que não estão registradas. Vamos imaginar uma vida nova, que você vai contratar alguém. Esse alguém que você contratar, você já vai trazer registrado, vai ter que incorporar esse custo do registro no que você vai vender para o seu cliente. Se você faz armário hoje, sua mão de obra custa 2.000, porque não tem registrado, agora ela vai custar 4. Certo. Então, o armário vai ficar mais caro, mas é a regra do jogo, né? Entendi. A gente tem que assinar a carteira das pessoas, senão nós corremos o risco de aquelas pessoas nos colocarem na justiça. Então, tem que repassar esse custo para o seu cliente. Né? Certo. Bom, tá claro. Aí vem a parte de mudar o tipo de cliente, né? Então, antes de mudar o cliente, é isso. Você tem que decidir assim. Você e todo mundo que está me ouvindo. Imagine que você decidiu fazer um armário. Tá. Eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. O que que do armário, no fazimento de um armário, o que seria mais simples, mais fácil, você passar para alguém fazer? Do armário. Imagina um armário, são vários serviços, para o armário ficar pronto. Me fala uma parte aí que é bem braçal, não precisaria você fazer, e rapidamente você passaria para alguém fazer. Me dizer o que seria. Para mim, a parte braçal seria a pessoa fazer o corte, né? Cortar tudo no maquinário, preparar ele para montar. Essa é a parte mais pesada. E é difícil fazer isso? Não. Para quem sabe, não. E se você treinar, entendeu? A pessoa não souber nada, porque você não sabia nada de armário, e olha onde você chegou. Você rapidamente aprendeu. Se você contratar alguém que não sabe nada, mas que quer aprender o seu ofício, essa parte de serrar não, como é que você chamou? Cortar, né? Cortar, isso. Ela aprende, ela não sabe nada. Ela aprende. Ela aprende. Demora aí uns 2 meses para ela ter confiança de trabalhar na máquina, né? Você concorda comigo que 2 meses é bem rápido? Sim. Depende do momento, né? Tem momento que é rápido. Você sabe quanto tempo eu levo para treinar uma pessoa aqui na minha empresa para ficar boa mesmo? No mínimo 1 ano. Entendi. 1 ano, no mínimo. Uma pessoa que não sabe de nada. Quando eu contrato aqui para minha empresa para fazer, por exemplo, esse trabalho de marketing, 1 ano. Então, no seu caso, eu queria estar no seu lugar. 2 meses eu estava rindo aqui de felicidade. É rápido. Não considere que é longo, é rápido. Bom, então, sim. a gente começa a passar para a pessoa que você vai contratar aquilo que você não precisa fazer, porque não tem uma inteligência muito grande. Quem entende é você. Eu estou acreditando no que você está falando para mim, tá? Que cortar, em 2 meses a pessoa está pronta, dá trabalho para você fazer, você não precisaria fazer. E você vai entrar, por enquanto, uma inteligência maior, que eu entendo que é montar, né, um armário, né? Certo. Isso é o mais complexo, O montar, não. O mais complexo, eu acho que o mais complexo é você, no caso, eu não tenho plano de corte.
que é feito no computador, né? Isso é feito à mão mesmo. Então, essa parte de preparação para o corte e a preparação do material para montar é a parte mais demorada. O montar é rápido, mais complexa. O montar é rápido. E o corte, entendeu? e o corte também. Também. Então você poderia. Eu estou falando para começar. Para começar, você, Juvenal, poderia continuar fazendo essa parte operacional, que é fazer o design, o desenho, tal, direitinho. Mas você não, porque você hoje faz, você não faria mais nem o corte nem a montagem. Entendi. Tem que lixar depois, né, para ficar tudo bonitinho. Tem que fitar, né? Fitar, no caso. Fitar. A gente, porque o corte já é feito correto, né? É um corte de precisão. Aí você tem que fazer a colagem de tudo, as fitas, para fazer o acabamento. Pronto. Então, você não precisaria fazer mais essa parte. Essa pessoa que você vai treinar, você ali, ó, olhando de perto, treinando a pessoa, certo. Ela vai fazer isso, ela vai serrar, vai montar, vai fazer aquela coisa que é menos complexa, né, Juvenal? Isso, é menos complexo. Se você fizer isso, você já vai ganhar tempo, não vai? Ah, com certeza. Enquanto ele estiver fazendo, eu tenho como ver outras coisas, né? Então, porque a gente não consegue sair da operação do dia para o outro, a gente tem que ir saindo da operação. Então, se você decidir agora que você vai focar em vender armário, você vai dedicar tempo agora para vender e trazer cliente para armário. E aí, esse tempo aqui que você está atraindo cliente é um tempo que você antes estava cortando o armário, que não está mais. Isso. Entende? Entendo. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos imaginar que o seu tempo está dividido em 4. Está mais do que 4, mas vamos imaginar que está em 4. Trazer cliente, desenhar o armário e supervisionar agora os caras fazendo, a pessoa fazendo o corte e a montagem. Você já ganhou? Ganhou quanto de tempo aqui? Ganhei já bastante tempo, viu? 30% do tempo? Uns 30% eu ganho. Olha, é um tempo bom, né, não? Com certeza. Agora vamos imaginar, e a gente tem que pensar grande, viu, Juvenal? Não adianta pensar pequeno, não. Tem que pensar grande. Tem que pensar grande, começar pequeno e ser rápido. Então vamos imaginar que isso que eu acabei de falar, esse arranjo que a gente vai fazer, o Juvenal agora vai buscar cliente, vai cuidar do financeiro também, né? Como a gente estava falando com você. Vai fazer o desenho e vai passar para alguém fazer o braçal. Legal, eu gostei. Aí eu vou lhe perguntar, quantos armários dá para você fazer por mês desse jeito que eu acabei de dizer? Olha, se pegar dessa maneira aí, com a equipe que eu estou lá, nesse momento, eu acho que dá para fazer pelo menos uns 10 por mês eu consigo. Olha, você fazia quantos antes, sem esse arranjo que eu acabei de dizer? Eu acredito que eu faria fazendo uns 5. Metade? Né? Metade. Você vai dobrar a capacidade de fazer armário. Olha lá. Isso. Olha lá. Entendeu? Então você vai passar a fazer 10 por mês agora. Agora, vamos imaginar que esse seu trabalho de vender, né, vai trazer efeito. Porque vai. Se você aplicar lá o método, você como aluno, vai. Não tem dúvida, vai. Entendi. Agora, vai haver uma demanda que não é mais de 10 por mês. Vai haver uma demanda que é de 20 por mês. O que é que o Juvenal vai ter que fazer agora? Devia contratar gente. Ensinar alguém a fazer o desenho. Um cara mais especializado, aí um cara mais... Só que agora você vai receber 20 armários. E aí você saiu da operação, tá só ali, ó, ou tá minimamente na operação, alguma coisa mais complexa ali para você ver, né? Um armário que deu um problema, mas
E agora você saiu de 5 para 20. Seria excelente, né? Seria excelente. Entendeu? É Entendi. assim. Não tem outra maneira, Juvenal, de fazer o negócio dar dinheiro, dar lucro, se não for. Inclusive, até que o Vilmar falou, né, que ele parou de fazer serviços pequenos que não resolviam, né? E isso eu também já resolvi, que eu estou terminando uns agora durante essa semana. No próximo ano eu já não vou pegar mais. Eu já decidi que essa parte eu já não faço mais, que eu vou focar já nos grandes mesmo, entendeu? Legal. Veja, vou voltar a falar a mesma coisa. Você e todo mundo que está me ouvindo, se a gente não tiver foco, eu só faço na minha vida isso que eu estou fazendo aqui, ó, isso aqui. Eu só faço isso, mais nada. Certo. Não faço mais nada. Ah, o Aderaldo, vem aqui na minha empresa, dá um treinamento para os meus funcionários. Não faço isso. Ah, o Aderaldo, vem aqui na minha empresa, dá uma consultoria aqui, porque eu não faço isso. Nada, eu digo não, tenho que dizer não, 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 não. Ah, Aderaldo, pelo amor de Deus, eu estou precisando. Não, eu não faço. O que eu faço é ensinar o dono da empresa, que é esse cara aí, chamado Juvenal, que está do outro lado, para que um dia ele saiba mais do que eu. O que eu quero de você? Que um dia você saiba mais do que eu na sua empresa. Entendeu? Entendi. Você vai saber tanto do método que na sua empresa quem vai saber é você. Então esse é o caminho, meu caro. E eu parei de varrer, viu? Como? Eu parei de varrer, viu? Eu parei de varrer. Tá vendo aí? Entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero que você pare agora de cortar e de montar. Ok. E vamos conversar mais. Eu tenho muita simpatia pela história das Kombis, já que você exporta isso, mas eu preciso respeitar... Inclusive hoje, para você ter ideia, eu de janeiro para frente eu já tenho no mínimo umas 5 para fazer. Pois é. Entendeu? Pois é. Então, tudo isso que nós acabamos de falar agora, você pode fazer para a Kombi, entendeu? Certo. É a mesma lógica. Você vai ver aqui na Kombi aqui, o que é mais operacional? Ah, isso aqui eu vou passar para alguém, não vou fazer mais. Vou olhar, a responsabilidade é minha, não é de ninguém. Vou olhar e isso aqui eu não vou fazer mais. Entendeu? Inclusive eu já comentei até com o marceneiro hoje sobre isso. Entendeu? Que ele falou para mim, mas eu não sei fazer. Eu falei, é fácil. Simplesmente a hora que for necessário, eu vou te ensinar e eu tenho certeza que você vai conseguir. Entendeu? E quando você ensinar, e aqui não dá tempo da gente falar tudo hoje, mas você volta aqui, ou não precisa, você como aluno, você vai, eu vou só dar uma última dica aqui sobre... Mas a gente conversa isso melhor na aula. Quando você for ensinar alguém, imagine você, como é que você chamou? Polir não o móvel, como é? Firmar, como é que é? Não entendi. Polir o armário, como é que chama? Polir o armário. Não, a gente não poli, a gente, como é MDF, a gente fita, né? Para fazer o acabamento. Fitar é o quê? Fitar é você colar na beirada do MDF uma fita que a gente faz. Tanto cola na mão com a cola de contato, como tem a máquina que cola também. Passa na máquina e cola. Para você fazer o acabamento do frontal do MDF. O que é que você vai fazer na hora como essa? Você vai pegar o celular, e vai filmar você. É para alguém fazer isso, não dá para você fazer. Alguém vai filmar você fazendo esse retoque no armário. Ali no detalhe, a pessoa vai aproximar o celular, você vai fazer assim, você vai falar, aqui eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo aquilo ali. Você está ensinando alguém a fazer aquilo filmando. Certo. Esse vídeo que você filmar, a gente vai mandar para um editor de vídeos. É barato isso. Ele vai editar o vídeo. Certo. E esse vídeo vira uma aula. E essa aula, você usa para quê, adivinha? Para ensinar os funcionários.
para ensinar os funcionários. Quando alguém entra na minha empresa hoje, qualquer pessoa em qualquer área, ela passa por um treinamento onde ela assiste alguns vídeos. Depois que ela assiste alguns vídeos, a pessoa, o orientador, pergunta para ela: você entendeu tudo? A pessoa fala: entendi. Legal, senta ali que você vai fazer um teste. Pode não ser assim na hora, entendeu? Pode ser outro dia. Ela faz um teste baseado no vídeo que ela assistiu. Inclusive, a pessoa pergunta para ela: você quer ver de novo o vídeo? Porque você vai fazer um teste. Ela não quer ver de novo. Vai ver de novo o vídeo, anota lá, não tem pressa nenhuma. Ela faz um teste. Se o teste ela for bom, é porque ela prestou atenção no vídeo. Se não, não adianta, né? Você não vai perder tempo. Você não bota para dentro da pessoa, entendeu? E ao invés de você ter que explicar isso para 10 pessoas novas, você manda ela ver o vídeo. Não precisa explicar. Você está entendendo? Você vai ganhar muito tempo. Muito tempo, entendi. E vai pegar a pessoa certa, né? E vai pegar a pessoa certa, exatamente. Você vai deixar ele quebrar a cabeça. Ao invés de você ficar falando, as pessoas não estão nem ouvindo, você deixa ele quebrar a cabeça. Ele vai ver o vídeo, aí você vai dizer: viu o vídeo, entendeu tudo? Ah, entendi, seu Juvenal. Então, ótimo, você vai fazer um teste agora. Está pronto para fazer um teste? Não. Então, veja de novo o vídeo, entendeu? Você não está... Certo. Ok. Bom, tem muita coisa para a gente falar, né? Tem bastante para aprender, viu? Tô bem focado. Eu estou bem focado, viu? Ótimo, ótimo. Obrigado pela sua pergunta, viu? Você tem mais alguma pergunta? Não, por hoje é só essa mesmo, tá? Obrigado pela pergunta, Juvenal. Tá, ok. Obrigado, um abraço a todos.